Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje eu vou abordar a estrutura da UML 2.5. Vai ser uma aula um pouco mais técnica, uma vez que eu vou falar sobre o metamodelo da própria linguagem UML, ou seja, eu vou descrever algumas das metaclasses mais básicas que permitem a criação de modelos na linguagem UML. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, esta vai ser uma aula sobre a estrutura interna da UML 2.5. Na verdade, a UML atualmente se encontra na versão 2.5.1, é a mais atual. Bom, como de praxe, eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Como eu falei, eu já publiquei 4 livros sobre o ML. O meu primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que na época tratava da OML 1.5, mas que já abordava o ML 2 no final do livro. Depois eu lancei o meu livro Guia de Consulta Rápida, que era exclusivamente sobre o ML 2. Poucos anos depois eu melhorei esse guia, transformei num livro mais completo, que foi o ML 2 Guia Prático. E depois eu lancei o meu carro-chefe, o meu livro mais completo, o meu livro mais atual, que é o ML2, uma abordagem prática, que se encontra atualmente na terceira edição. Mas vamos dar início à nossa aula. Então, a respeito da UML 2.5, como eu falei, nessa aula eu vou abordar a estrutura interna da UML 2.5, ou seja, como ela está estruturada em metaclasses e metamodelos. Claro que eu não vou poder falar de todas as metaclasses, não vou poder descrever completamente o metamodelo UML, porque ele é bastante extenso e eu precisaria de várias aulas para isso. Mas eu vou apresentar as principais metaclasses, as metaclasses mais básicas, que servem de base para toda a estrutura do metamodelo ML. Bom, ah, anteriormente, a UML ela era dividida em 2 documentos formais. A especificação da linguagem possuía 2 documentos formais, que o primeiro ele tratava sobre a infraestrutura da linguagem e o segundo trabalhava a sua superestrutura. Mas a partir da versão 2.5, a, a OMG, que é a que gerencia a UML, decidiu organizar tudo num documento de especificação só, de forma a tornar mais fácil a leitura do documento e eliminar redundâncias. Tornar mais fácil em termos, porque não é um documento fácil de ler, mas ficou um pouco mais fácil. Bom, vamos falar sobre as áreas semânticas da UML. Então, a semântica da OML, ela procura tratar do significado padrão das declarações que são feitas em um modelo ML sobre o sistema que está sendo modelado. Ah, Basicamente, o que isso significa? Significa que a OML ela fornece diversas metaclasses e cada metaclasse representa um conceito que está sendo modelado em um modelo ML. Então, basicamente, a coisa funciona em camadas. Nós temos a camada de metamodelagem, que basicamente representa a estrutura, o metamodelo da OML, dividido em diversas metaclasses, organizado em diversas metaclasses. Ah, Em um segundo nível, nós temos os modelos. Então, os elementos que compõem o modelo nada mais são que instâncias das metaclasses que compõem o metamodelo da OML. E depois nós temos os objetos. Os objetos, as instâncias que são ah, instanciadas, os objetos são instanciados a partir dos elementos de um modelo. Então, um objeto instanciado a partir de uma classe é uma instância dessa classe, mas a classe, por si só, ela é uma instância de uma metaclasse definida no metamodelo ML. Bom, as construções de modelagem do ML, elas se dividem em 2 categorias semânticas, a semântica estrutural e a semântica comportamental. Como eu já falei em outros vídeos, nós temos diagramas UML que são estruturais e diagramas UML que são comportamentais.
Então, diagramas UML estruturais, por exemplo, são diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de pacotes, diagrama de componentes, diagrama de estruturas compostas, e assim vai. Enquanto que os comportamentais são os diagramas de caso de uso, o diagrama de atividade, os diagramas de sequência, entre outros. Bom, então a UML, o metamodelo ML, ele desenvolve, ele representa metaclasses que permitem definir a semântica estrutural desses modelos ou a semântica comportamental de modelos UML comportamentais. Então, a semântica estrutural, ela define o significado de elementos de modelos estruturais. Então, como eu falei, eu terei metaclasses para representar classes, objetos, associações, componentes, pacotes, nós, esse tipo de coisa. E a semântica comportamental, por sua vez, define o significado de elementos de modelos comportamentais. Esses modelos, esses elementos, eles fazem declarações sobre como os indivíduos do domínio que está sendo modelado, eles sofrem mutações, eles sofrem transformações ao longo do tempo. Então, esses indivíduos são os elementos do modelo. Então, por exemplo, podem ser lifelines num diagrama de sequência, podem ser estados num diagrama de máquinas de estados, por exemplo. Falando sobre a semântica estrutural. Então, a semântica estrutural, ela estabelece a base para a semântica comportamental. Eu primeiro preciso definir a semântica estrutural e, a partir dela, eu posso criar uma semântica comportamental, uma vez que os comportamentos representam os elementos contidos nos modelos estruturais. Eu não consigo fazer um diagrama de sequência se eu não tiver um diagrama de classes antes. Então, as construções de modelagem estrutural, elas são organizadas sobre uma base comum, e essa base comum ela contém conceitos fundamentais, tais como tipo, espaço de nomes, ou namespace, relacionamentos e dependências. Nós vamos falar um pouco sobre isso ao longo dessa aula. Então, construções de modelagem específica, elas incluem um determinado número de tipos de classificadores, como, por exemplo, tipos de dados, classes, sinais, interfaces e componentes, entre outros. Essas construções, elas são necessárias para que eu possa modelar valores e instâncias, pacotes e perfis. Lembrando que pacotes são divisões lógicas um, de um modelo, eles podem servir para representar a arquitetura de um software e representar como o software está dividido logicamente. Perfis são uma forma de eu especializar a UML de maneira que ela possa ser aplicada para um domínio que ela não foi projetada originalmente. Eu tenho vídeos sobre o diagrama de pacotes e sobre o diagrama de perfis nesse canal, que vocês podem consultar se assim o desejarem. Com relação à semântica comportamental. Então, a semântica comportamental ela está estruturada sobre a fundação estrutural. Essa fundação estrutural ela estabelece um arcabouço, ou seja, um framework básico que permite a execução de comportamentos. Como eu falei, eu preciso de elementos estruturais para que eu possa desenvolver, representar o comportamento dos meus modelos. Então, essa semântica comportamental, ela enfoca também a comunicação que pode eventualmente ocorrer entre objetos estruturais, com o seu devido comportamento associado. As unidades de comportamento fundamental da semântica comportamental são as ações, que elas definem comportamentos de granularidade fina. Basicamente, essas ações elas são representadas pelos nós de ação do diagrama de atividades. Então, os nós de ação representam os elementos mais básicos de um determinado comportamento, representam um passo. Mas existem outras construções de modelagem que podem possuir aspectos tanto estruturais como comportamentais, como, por exemplo, caso de uso, implantações e fluxo de informação.
Falando um pouquinho sobre modelos. Então, o modelo, como já foi falado em outras aulas, ele captura uma visão de um sistema físico. Essencialmente, ele é uma abstração do sistema com um determinado propósito, que pode ser descrever aspectos estruturais ou aspectos comportamentais do software. E esse propósito estabelece o que é útil incluir no modelo e o que é irrelevante para o propósito do modelo. Então, por exemplo, o modelo de caso de uso, eu vou essencialmente representar atores e as funcionalidades que eles podem ter acesso, ou seja, os casos de uso. Em um modelo de classes, eu vou representar as classes e como elas estão associadas entre si, e assim vai. Então, o modelo ele vai descrever completamente os aspectos do sistema físico que são relevantes ao propósito do modelo, no nível apropriado de detalhe. Então, o modelo de caso de uso ele tem um nível de detalhe um pouco menor, enquanto que outros diagramas mais avançados podem ter um nível de detalhamento bem mais profundo. Agora vamos falar sobre metamodelos. Bom, nós falamos de modelos, então modelo é uma abstração do sistema, é uma visão de um determinado aspecto do sistema, um aspecto estrutural ou um aspecto comportamental. Agora, metamodelos são compostos por um conjunto de metaclasses e cada uma dessas metaclasses representa um conceito cujas instâncias poderão representar elementos de um modelo. Então, em essência, um metamodelo estabelece uma linguagem para expressar modelos. Então, a linguagem UML é um conjunto de metamodelos. Ela é representada por, na verdade, um metamodelo bastante grande que é subdividido em metamodelos menores. Então, o papel do metamodelo ele é definir a semântica para modelar os elementos dentro de um modelo que está sendo instanciado. E assim, um modelo nada mais é que uma instância de um metamodelo. E aí nós temos as metaclasses. Então, como eu falei, uma metaclasse, ela é uma espécie de classe em um metamodelo que representa conceitos. Esses conceitos serão instâncias de elementos concretos da OML. Então, essas instâncias de elementos concretos podem ser classes, podem ser casos de uso, podem ser associações, podem ser atores, podem ser lifelines, podem ser componentes, podem ser pacotes, podem ser nós de ação, podem ser atividades, podem ser nodos num diagrama de implantação. Então, basicamente, qualquer elemento modelado no modelo ML, ele é uma instância de uma metaclasse. Existe uma metaclasse que representa o conceito que aquele elemento está representando no modelo. Então, as metaclasses elas são usadas para construir metamodelos. O metamodelo UML ele é composto de um grande número de metaclasses. Cada metaclasse representa um conceito. A instância de uma metaclasse é um elemento em um modelo ML. Que, como eu falei, pode representar classes, associações, componentes, nós de ação, estados, associações, atores, casos de uso e pacotes e qualquer outro elemento ML. Então, basicamente, como eu já falei, existem camadas de modelagem. Eu tenho a camada de metamodelagem, onde eu defino os metamodelos, compostos por um conjunto de metaclasses. Depois nós temos a camada de modelo, onde eu vou representar instâncias de metaclasses que vão representar os elementos do modelo, como, por exemplo, classes, objetos, atores, casos de uso, etc. E eu tenho a camada de objetos, que serão instâncias implementadas, talvez em uma linguagem, a partir dos conceitos representados em um modelo. Então, posso, no momento que eu desenvolvo uma classe numa linguagem de programação, aquela classe vai ser uma instância da classe representada no modelo ML. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a estrutura comum da UML 2.5. Então, a estrutura comum da UML, ela estabelece conceitos de modelagem básica, a partir da qual toda a modelagem estrutural do UML é baseada. Então, muitas dessas metaclasses elas são abstratas, na verdade, elas são utilizadas para especializar metaclasses mais detalhadas.
mais detalhadas e mais concretas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a raiz, ou root, da UML 2.5. Então, basicamente, os conceitos mais básicos da OML são element e relationship. Element significa elemento, relationship significa relacionamento. Então, esses dois conceitos, eles fornecem a base para que eu possa especializar todos os outros conceitos de modelagem da linguagem OML. Então, aqui nós temos o metamodelo referente à raiz da estrutura comum da OML. Então, ele é composto de 4 metaclasses. A metaclasse Element, a metaclasse Relationship, que é uma especialização de elemento, como vocês podem ver por esse símbolo de especialização. A metaclasse Direct Relationship, que é uma especialização de relationship. E a metaclasse Comment. Vocês podem notar, então, que Element se relaciona com todas as outras metaclasses, apesar de Relationship, Direct Relationship serem especializações de elemento, essas metaclasses se relacionam com a própria elemento também. Então, o elemento, ele representa qualquer elemento ML. Na verdade, representa elementos e as suas especializações irão representar determinados elementos da OML. O relationship representa os relacionamentos que podem ser, podem ocorrer sobre os elementos de um modelo, como por exemplo associações. E o directed relationship representa um relacionamento direcionado. Aqui existe uma situação de elemento forte e elemento fraco, quando um elemento depende de outro, por exemplo. E o comment, embora não seja obrigatório, é uma metaclasse que permite acrescentar informações, explicar melhor um elemento. O próprio comment também é uma especialização de elemento, como a gente pode ver aqui por esta associação de especialização. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a metaclasse element. Então, um element é um elemento, é um constituinte de um modelo. Então, basicamente, todas as metaclasses derivadas de element ou derivadas de metaclasses derivadas de element, elas estabelecem a semântica para que eu possa representar conceitos necessários aos modelos UML. Todo elemento ele tem a capacidade de possuir outros elementos, vocês podem notar isso por meio dessa associação de composição, que representa uma associação onde existe um elemento todo e vários elementos parte que complementam a informação do elemento todo. Então, basicamente, isso representa que um elemento ele pode possuir outros elementos, se isso for julgado necessário. Então, e ainda relacionado a isso, que é uma característica da composição. Quando o elemento ele é removido de um modelo, todos os elementos que estão possuídos por ele serão também removidos. É o que exige o relacionamento de composição, aqui representado por esse losango preenchido. E a síntese abstrata para cada tipo de elemento especifica quais outros tipos de elementos ele poderá possuir. Bom, falando um pouquinho sobre a metaclasse comment. Ela também é um elemento, é uma especialização da metaclasse element. Ela está relacionada à metaclasse element, mas ela basicamente permite que eu faça comentários explicativos sobre um elemento específico. Eles não adicionam nada à semântica, mas servem para apresentar uma informação complementar que pode ser útil a quem leia o modelo. Depois nós temos a metaclasse Relationship, que é uma especialização de elemento e também se relaciona com essa metaclasse. Tá? Um relacionamento pode estar relacionado a, no mínimo, no máximo, muitos elementos, como demonstra a associação. Então, um relationship representa um tipo de relacionamento entre elementos, e os descendentes do relationship eles fornecem semântica que é necessária ao conceito que eles representam. Então, a partir do relationship, eu posso, por exemplo, criar as associações entre classes, por exemplo, que é um tipo de relacionamento. E nós temos o directed relationship,
que é uma especialização do relationship, e ele representa um relacionamento entre uma coleção de elementos de um modelo fonte e uma coleção de elementos de um modelo destino. E o Direct Relationship, ele é direcionado a partir dos elementos fonte para os elementos destino. Um exemplo de Directed Relationship pode ser o relacionamento de dependência, onde um ou mais elementos podem depender de outro. Bom, falar um pouquinho sobre namespaces. Então, o namespace também é um tipo de elemento, é especializado a partir de elemento, e ele contém um conjunto de elementos nomeados, elementos que possuem um nome, ou seja, que eles podem ser identificados pelo nome. Então, um exemplo de espaço de nomes são os packages, que eles contêm um conjunto de outros elementos, que também são nomeados. Então, é uma forma de organizar um modelo. Eles são utilizados principalmente, mas não somente, para representar arquiteturas de software. E existem outros espaços de nome, como, por exemplo, classificadores, que contêm features nomeadas. Features são basicamente atributos. E tem os behavioral elements, que contêm parâmetros nomeados. Então, por exemplo, um método ele vai conter uma série de parâmetros que vão representar os dados que aquele método precisa receber. Aqui nós temos o metamodelo namespace. Então, na verdade, isso aqui tudo faz parte de um metamodelo só, mas nós estamos apresentando submetamodelos, alguns dos submetamodelos da UML. Então, no metamodelo namespaces, nós temos a metaclasse namespace, que é derivada da metaclasse nameDelement, que por sua vez é derivada da metaclasse element. E o namespace ele se relaciona com a metaclasse packageable_element, com a metaclasse elementImport, com a metaclasse packageImport e com a metaclasse constraint, ou seja, restrições. ElementImport e packageImport são especializações de Directed Relationship, relacionamento direcionado, que já foi explicado agora há pouco. Enquanto que o package_element, além de ser também um elemento nomeado, ele também é uma especialização de parameterable element, o elemento parametrizado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas metaclasses. Notem que um namespace, um espaço de nomes, ele pode estar relacionado a muitos elementos nomeados. Então, esses elementos nomeados, nessa associação, eles desempenham o papel de elemento nomeado, elemento possuído. Ou seja, um namespace ele pode conter vários elementos nomeados. Além disso, um namespace ele pode estar relacionado a elementos empacotáveis, seria assim, packageable element. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre essas metaclasses. Então, a metaclasse namespace ela é um container para named elements, ela contém uma série de elementos nomeados, e esses elementos nomeados são chamados os seus membros possuídos, ou owned members. Um namespace, eventualmente, ele pode importar elementos nomeados de outros namespaces, através de, por exemplo, a importação de um pacote, por exemplo. Uma forma também de representar os elementos de um namespace é por meio de nomes qualificados. Então, por exemplo, se houver um namespace que é denominado N e um named element que é denominado X e que seja membro do namespace, faça parte daquele espaço de nomes, do namespace N. Então, eu posso me referir a esse membro do espaço de nomes através de um nome qualificado na forma de N X. Então, isso se lê que X pertence a N. Então, o elemento nomeado, X, está contido ou pertence ao espaço de nomes N. Então, aqui nós temos a metaclasse namespace. Ela é uma especialização de named element e se relaciona com essa metaclasse. E, como eu falei, um espaço de nomes ele pode conter
muitos elementos nomeados como é representado por essa associação de composição. Então, vários elementos nomeados podem fazer parte de um espaço de nomes. Falando um pouco sobre a metaclasse Named Element. Então, um Named Element é um elemento, é uma especialização de elemento, e pode possuir um nome. Se é um named element, obviamente ele tem um nome. E o nome pode ser utilizado para identificar o elemento nomeado dentro de um espaço de nomes, em que o nome desse elemento em questão ele é acessível. Então, novamente, aqui nós vemos que o namespace é uma especialização de named element, o próprio namespace é um elemento nomeado, e ele pode conter diversos elementos nomeados. E nós temos a metaclasse Packagable Element, o elemento empacotável. Bom, o package element também é um elemento, elemento nomeado, e ele pode ser possuído diretamente por um pacote, um package. Por isso que ele é chamado de elemento empacotável, é um elemento que pode estar contido em um pacote. E o pacote por si só também é um espaço de nomes. Mas basicamente um package element é um elemento que pode estar contido em um pacote, em um package. E nós temos a metaclasse Element Import, que ela é uma especialização de um relacionamento direcionado, Directed Relationship. Então, o Element Import, ele então é um tipo de relacionamento, é um relacionamento direcionado que existe entre um namespace que importa e um elemento empacotável. Então, por meio do Element Import, ele permite adicionar o nome do elemento empacotado ao namespace importador, mas ele atua em conjunto com outra metaclasse, que é a metaclasse Package Import, que também é um relacionamento direcionado entre o namespace importador e um package. Notem que o Package Import está relacionado à metaclasse Package. Então, o namespace importador ele faz com que os membros do pacote sejam adicionados a um espaço de nomes. Bom, e aqui nós temos as metaclasses que são utilizadas para modelagem de classes. É a partir dessas metaclasses que eu consigo criar modelos de classes. Então, eu tenho aqui a metaclasse classe, a metaclasse class. Bom, a metaclasse class ela é uma metaclasse especializada a partir de Encapsulated Classifier e Behaviorized Classifier, classificador comportamentado e classificador encapsulado. Então, o classificador encapsulado ele é uma especialização do classificador estruturado, e o classificador estruturado e o classificador comportamentados, o Structured Classifier e Behaviorized Classifier, são especializações da metaclasse Classifier, tá? Que é o classificador mais genérico do metamodelo. Na verdade, eu não consigo criar instâncias do classificador. Eu só consigo criar instâncias das metaclasses derivadas a partir dele. Mas ele é essencial para que eu possa criar classes. Então, vocês podem notar que a metaclasse class, ela se relaciona com a metaclasse classifier, se relaciona com a metaclasse property, que basicamente representa os atributos da classe. A metaclasse property é uma característica estruturada, uma especialização da metaclasse característica estruturada. Também a metaclasse class, ela se relaciona com a metaclasse operation, que basicamente representa os métodos que a classe irá possuir. Notem que os relacionamentos são todos relacionamentos de composição. Então, a classe ela pode conter várias propriedades, várias operações. Uma classe ela também se relaciona com a metaclasse reception, que representa os sinais que uma classe pode receber. Isso foi ensinado em outros vídeos sobre o diagrama de classes. Operation e reception são especializações de feature comportamental, da metaclasse behavioral feature. E a metaclasse class ela ainda se relaciona com a metaclasse extension, pode se relacionar com a metaclasse extension, o que permite criar estereótipos das classes.
Estereótipos já foram ensinados em vídeos sobre classes nesse canal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a metaclasse classifier ou a metaclasse classificador. Ela é uma metaclasse abstrata, ou seja, ela não tem objetos próprios dela, e ela representa uma classificação de instâncias. Então, ela descreve um conjunto de instâncias com características em comum. Ela é um espaço de nomes, cujos membros podem incluir essas características, e um classificador é um tipo e pode ter generalizações. Aliás, ele tem várias. Isso permite definir relacionamentos de generalização para outros classificadores. Bom, então essa metaclasse ela permite especificar uma hierarquia de generalizações por meio de referência aos seus classificadores gerais. Então eu posso ter vários elementos derivados a partir da metaclasse classifier. Isso pode ser visto nesta figura. Eu tenho aqui a metaclasse classifier, que especializa a metaclasse structured classifier, que é especializada na metaclasse encapsulated classifier, que é especializada na metaclasse class. Então posso ter vários níveis de especialização. Bom, a metaclasse classifier ela é um elemento redefinível, mas ela só pode ser utilizada em metamodelos. Ela não pode ser utilizada em um modelo, somente suas instâncias. Na verdade, somente as instâncias das metaclasses especializadas a partir dela, uma vez que ela é uma metaclasse abstrata. Então, a partir da metaclasse classifier, eu especializo a metaclasse class. Os elementos, as instâncias da metaclasse class podem compor modelos de classe, obviamente. Então, um classificador é um mecanismo que descreve características comportamentais e estruturais. Mas as instâncias de um classificador não são objetos, como as instâncias de uma classe, mas elementos UML concretos, que incluem as próprias classes, além de outros elementos. E nós temos a metaclasse Structured Classifier, que é uma especialização de classifier. Também é uma metaclasse abstrata, ou seja, eu não posso trabalhar com instâncias dela, ela serve para criar novas especializações. Classificadores estruturados, eles podem possuir uma estrutura interna, que pode conter uma rede de papéis conectados, que por si só podem eles mesmos ser instâncias de outros classificadores estruturados, e uma estrutura externa, que vai consistir de uma ou mais portas. Então, se você lembrar sobre o vídeo sobre o diagrama de componentes, vocês vão lembrar que componentes eles podem ter elementos internos. Então, eles são classificadores, eles são instâncias, são especializações de classificadores estruturados. E esses elementos internos de um componente se comunicam com os elementos externos por meio de portas. Ainda falando, aliás, agora falando sobre a Encapsulated Classifier, o classificador encapsulado, que permite o encapsulamento que garante a característica de encapsulamento das classes, uma vez que uma classe ela é uma especialização do Encapsulated Classifier. Então, ela permite que um classificador encapsulado seja isolado do seu ambiente, ou seja, não se sabe o que ele faz internamente, a não ser por meio das suas portas que permitem a comunicação com os elementos externos. Falando sobre Behavioral Classifier, o classificador comportamentado, ele é um classificador que cria especificações de comportamento que são definidas no seu espaço de nomes. E nós temos a Structural Feature, ou a característica estrutural, que é também uma metaclasse abstrata, representa uma característica tipada de um classificador e especifica a estrutura de instância do classificador. Então, por meio de uma Structural Feature, eu posso, por exemplo, definir os atributos de uma classe. Seriam especializações da Structural Feature. E nós temos a Behavioral Feature, que é uma característica de um classificador que especifica um aspecto do comportamento de suas instâncias. Então, uma característica comportamental, ou seja, uma Behavioral Feature, é implementada por um comportamento. E ele especifica que um classificador responderá a uma requisição por meio da invocação de seu método implementado.
Então, um método, ele é uma especialização. A metaclasse que representa métodos é uma especialização da metaclasse Behavioral Feature. Ah, então, agora falando sobre a metaclasse Property, ela é uma especialização da Structural Feature, da característica estrutural. Então, uma propriedade, ela é, ela é relacionada pelo elemento possuído, owned element, a um classificador, ah, desde que ele não seja uma associação, e representa basicamente um atributo. Então, uma property representa os atributos de uma classe. E pode eventualmente também representar um final de associação. Ela relaciona uma instância de um classificador a um valor ou conjunto de valores do tipo do atributo. Então, se nós voltarmos na figura, nós percebemos que uma metaclasse ela pode possuir, aliás, uma metaclasse class, ela pode possuir diversas propriedades. Essas propriedades representam os atributos de uma classe quando for instanciada, quando for inserida no modelo. Da mesma forma, os operations representam os métodos de uma classe quando for inserida em um modelo ML. Então, continuando. Então, como eu falei, nós temos também a metaclasse Operation, que é uma especialização de Behavioral Feature. Ela é, portanto, uma característica comportamental de um classificador. Ela especifica o nome, o tipo, os parâmetros e possivelmente as restrições que são necessárias para invocar um comportamento associado a uma classe. Nós temos a metaclasse Reception, que ela declara que um classificador pode receber um sinal. Se vocês voltarem nos vídeos sobre o diagrama de classe, vocês vão ver que na quarta divisão de uma classe eu posso representar as possíveis recepções que uma classe pode possuir, quais sinais ela pode receber. Então isso é representado pela metaclasse Reception. E nós temos a metaclasse Extension, que ela é utilizada para permitir a criação de um estereótipo para classes. Estereótipos foram ensinados em outros vídeos sobre o diagrama de classe, mas basicamente eles permitem acrescentar características a um elemento que diferencie esse elemento dos seus pares. Então, eu posso criar, por exemplo, estereótipos para uma classe. Existem vários, que já foram estudados, como o estereótipo entity, o estereótipo control, o estereótipo boundary, o estereótipo enumeration, o estereótipo table e assim por diante. Então, a metaclasse extension ela permite adicionar ou remover estereótipos em uma classe. E nós concluímos mais essa aula. Então, nós apresentamos alguns dos elementos mais básicos do metamodelo ML. Descrevemos como é a estrutura interna da linguagem UML. Claro que existem muitas outras metaclasses que não foram ensinadas aqui, porque não haveria tempo hábil para isso. Mas eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula. Se essa aula foi considerada útil, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com quem possa interessar. Curtam esse vídeo e se ainda não estiverem inscritos, se inscrevam no meu canal. Eu agradeço a atenção de todos e nós nos vemos nas próximas aulas. Obrigado pela atenção.